Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou deixar os testemunhos para depois, tá? Glória a Deus. Já que você está em pé, vamos ler Colossenses 1, 12 e 14. Eu pedi, a Letícia para cantar essa música, porque tem tudo a ver com a palavra, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a gente meditar, juntos essa manhã. Aleluia. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Ele nos libertou, vamos ler todos juntos o 13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Você pode sentar. E às vezes a gente vai passando pela vida cristã e a gente vai murchando, A gente vai tendo os problemas, as situações, as dificuldades, e aquela alegria do primeiro amor. Quem já teve a alegria do primeiro amor aqui? Que sai falando com todo mundo, orando, tinha uma alegria que transbordava, Essa alegria parece que vai murchando, vai diminuindo. Mas Paulo começa o texto falando, olha, agradeça a Deus, agradecemos a Deus, dando graças a Deus que nos fez idôneos. Porque, irmãos, a salvação é por Ele. A salvação é pela graça, E isso a gente não pode esquecer. O salmista fala, restitui em mim a alegria da salvação, porque às vezes a nossa alegria vai sendo roubada, Tem coisinhas que vão roubando a nossa alegria, mas a alegria do Senhor é a nossa. Por isso a gente precisa ter alegria na nossa vida também, para a gente ir vivendo, suportando cada dia. Ele nos fez idôneos, não é por merecimento nosso. Ele nos fez aptos. Ele nos fez aptos, através do sangue de Jesus. Pela graça sois? É pela graça de Deus. E pela graça, Ele nos fez participantes com Cristo. E nos deu uma herança. Oh, glória! Quantos sabem que tem uma herança do Senhor? Mas sabe, uma coisa que eu falei na quarta-feira, o Jorge estava aqui. A herança é algo que você usufrui se você souber que você tem. Se você não sabe que você tem uma herança, você não usufrui, você vive como se ela não existisse. E eu procurei na internet e eu vi duas situações de pessoas que receberam heranças, mas elas morreram miseráveis, nunca souberam que tinham uma herança. E sabe, nós como filhos de Deus, nós precisamos saber qual é a nossa herança e usufruir dela. Porque senão a gente vive uma vida miserável e não acessa tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que já é nosso. Amém? Você crê nisso? Então, duas mulheres nos Estados Unidos, foi o que apareceu para mim na pesquisa, Uma morreu, a mãe, aí ela se envolveu com drogas, teve crises mentais, porque às vezes as drogas levam a isso. E a mãe tinha preparado uma herança para ela ter um tratamento especial, ter enfermeiras, melhores hospitais. E ela ficou na rua o tempo todo, de abrigo em abrigo, e morreu, sem usufruir um centavo que a mãe tinha poupado para ela. A outra, uma história semelhante, uma mulher que morreu miserável, mas tinha recebido uma herança de um tio que ela nem conhecia. E sabe, trazendo para nós, para o espiritual, nós precisamos conhecer a nossa herança, saber o que Jesus conquistou na cruz por mim. Quando eu era pequena, da minha igreja lá, que era tradicional, a gente achava que era só ir para o céu. Aqui na terra,
é assim mesmo, vão levando, vão empurrando, mas ó, lá no céu, nossa vaguinha está lá no céu. Mas eu quero te falar que o Senhor nos deu uma herança para a gente viver bem aqui na terra. A gente vai ter o céu? Acho que não. Alguns estão na dúvida aqui. A gente vai ter o céu? Mas o Senhor quer nos dar uma vida abundante aqui. E eu preciso saber qual é essa herança. O que Jesus conquistou na cruz para mim? O que me impede de usufruir a herança? O que me impede de entrar na herança? O que me impede de entrar nessa vida sobrenatural que o Senhor tem para mim, que o Senhor conquistou? Porque quando Jesus veio, Ele abriu um novo tempo. Um tempo em que o Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação dos. Então, eu não posso ter só uma vida terrena. Por quê? Porque Ele abriu um caminho, um acesso, eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso às coisas espirituais. Amém? E eu preciso conhecer essa herança para saber e acessar essa riqueza, esse poder que o Senhor conquistou para a gente na cruz. Amém? Glória a Deus. Então, olha, a nossa herança, a primeira coisa que eu anotei aqui, pode ter várias, tá? Você pode achar várias outras, mas eu anotei algumas aqui. Primeiro, Romanos 8, 14 a 17. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você recebeu o Espírito Santo? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Então, você é filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a primeira coisa que, benefício da nossa herança, nós nos tornamos filhos. Em João fala, né? Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, fala para a pessoa do seu lado, você é filho. Você é herdeiro de Deus. Oh, glória! Aleluia! Alegria da salvação. Somos filhos. Como é que um filho trata, o pai trata o filho? Mal, né? Trata. E, gente, se for uma mãe babona igual eu, então, é mimo o tempo todo. Você é filho. Você tem um pai que te ama. Um pai que cuida de você em todos os detalhes. Amém? Segunda parte da herança, digamos assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando Jesus entra na nossa vida, é um recomeço. É tudo novo. O passado não nos pertence mais. Apesar de que o inimigo às vezes tenta, né? Prender. Mas não nos pertence mais. Nova criatura. Com o Espírito de Deus dentro de nós, nos ligando ao Pai. Nos orientando, nos trazendo direção, palavra, conforto, consolo, outra vida, outra coisa. Quando a gente estava morto, a gente não tinha o Espírito Santo, não tinha nada, mas agora que a gente é filho de Deus, novas criaturas, com o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? E vamos nos tornando parecidos com o Pai. 2 Coríntios também, é só você voltar, se você está com a Bíblia aberta, volta uma folha. 2 Coríntios 3,18. E nem volta, gente, que eu não marquei aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18. 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 2 Corín
o Senhor vai nos moldando a imagem dele. Sabe? A Andréia, que eu não vejo há um tempinho, quando o Senhor formou a Andréia, o Senhor tinha um plano original para a Andréia. Quando o Senhor formou Ieda, o Senhor tinha um plano original para Ieda. Mas com a vida, a gente não conhece o Senhor, a gente vai tomando nossos rumos, fazendo nossas escolhas. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele começa a restaurar esse plano original. E, vou profetizar, André, recebe aí. André foi chamada para ser missionária. E Deus vai trabalhando na vida dela, tornando ela parecida com o Senhor, vai dando os frutos, né? Paciência, longanimidade, bondade. E até que o Senhor fala, agora está pronta, vai. Plano original, cumprido. Amém? Você tem um plano original e o Senhor quer te levar a esse plano. Quero falar para você que os planos de Deus nunca morrem na nossa vida. Não é verdade? Né, pastor? Pode demorar, você pode demorar para entrar. Mas se você entrar, o Senhor vai falar, vou fazer, vamos lá. Você tem que cumprir seu papel, seu destino, aquilo para o qual o Senhor te criou. Amém? Glória a Deus. Agora, terceiro, 1 João 3,8, isso daqui a gente conhece bem, no final. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Parte final. Para isto se manifestou o Filho de Deus. E quando a gente herda a herança do Senhor, nós recebemos autoridade para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Então, a nossa vida estava uma bagunça, mas como o Senhor entrou na nossa vida, o Espírito Santo entrou na nossa vida, e o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, na minha herança, eu tenho autoridade dada pelo Senhor para destruir as obras do diabo na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém? A gente tem exercido essa autoridade. Quero falar para você, não desista dos seus. Creia, mesmo que você não esteja vendo, creia. É o Senhor que faz, não é a gente, né? Mas o Senhor tem te dado autoridade para desfazer as obras do diabo na tua vida e na tua casa. Amém? Isso já é herança. Agora, se eu acesso essa herança, é outra coisa. Está entendendo? Só uma pessoa que está entendendo. Está entendendo? Glória a Deus. Sabe, tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é nosso. É para a gente exercer. É para a gente tomar posse. Para a nossa vida ser uma vida abundante no Senhor. Amém? Olha, quarta coisa já, né? Efésios 2, volta um pouquinho aí na Bíblia. Efésios 2, 6-8. Sabe algo que o Senhor já te deu? E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos... Ah, gente, onde que Cristo está? À destra do Pai. Aonde que nós estamos? Através de Cristo. Isso quer dizer que nós temos um acesso total ao Senhor. O Senhor nos deu um passaporte espiritual. Quem já viajou aqui para fora? Quando a gente é brasileiro, né? E a gente está voltando para o Brasil, a gente passa direto, né? Sou brasileira. Só dá carteirada, sou brasileira, vai passando. E os outros ficam na fila. Mas a gente tem acesso direto. O Senhor nos deu esse acesso direto ao trono de Deus. Acesso direto. Para no tempo da angústia, a gente ter acesso direto. No tempo da luta, a gente ter acesso direto. A gente orar, clamar, falar com o Senhor, chorar. E ver o Senhor movendo. Amém? Heranças do Senhor.
para achar socorro em tempo oportuno. Não vou nem abrir, Hebreus 4,16, nós temos, né, esse acesso direto para achar socorro em tempo oportuno. E será que a gente tem usado isso? Né? Será que a gente tem ido até o Pai direto? Ou será que a gente fica primeiro 1001, né, pensamentos acelerados? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou... Para depois, no final, ir até o Senhor. Eu quero te falar que você tem acesso direto. Vá primeiro ao Pai. O Senhor vai te direcionar. O Senhor vai direcionar. A gente tem visto tanta coisa aqui, né, as intercessoras, a gente que tem orado um pouquinho os pastores, né? Como que Deus move, né, pastor? Uma coisa que às vezes parece que não tem saída. E a gente vai ao trono de Deus e o Senhor começa a mover. Porque, irmãos, a maior herança que o Senhor nos deu é trazer o céu para a terra. Você crê nisso? Trazer o reino de Deus para a terra. Trazer a vontade do Senhor para a terra. Trazer as soluções de Deus para a terra. Trazer o sobrenatural para o natural. O mundo sobrenatural influencia o natural. Não é verdade? Eu estou vendo a Wanda aqui, me lembrei do testemunho dela, da Lorena, né? Que o médico arrumou um monte de diagnóstico. E ela falou assim, não, mas essas outras meninas que receberam o diagnóstico desse médico que nunca errou, não tinha uma mãe que ora. Porque a mãe que ora, ou a pessoa que ora, muda circunstâncias. Muda situações, às vezes parece impossível, e o Senhor muda. Herança dos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Filha de Deus? Então você tem acesso direto ao trono do Pai. Para mudar situações que parecem impossíveis. Nós mesmo lá com a nossa filha, Deus deu uma visão, ela vai para não sei aonde. Reino Unido. Falei, Jesus, tive que fechar muito a minha boca para não determinar palavras contrárias. Porque a gente não vê nada. Mas pela oração, a gente vai. O Senhor vai criando um caminho. Onde que a menina está hoje? É Deus. A pessoa me pergunta, eu sou rica milionária. Não, gente, é Deus que faz. É o Senhor que faz. Agora, se eu tenho uma situação, já começo a colocar impossibilidade. Se eu, que sou filha de Deus, tenho uma herança, começo a falar, não vai dar. Ah, não dá certo. Jesus, você não está vendo isso, não? Como é que o Senhor vai agir? Não é? É ou não é? Hoje eu estou aqui sacudindo vocês um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho. Porque o reino de Deus não é passivo. O reino de Deus é ativo. É dinâmico. Uma vez eu falei com o Marcos Paulo, não sei se ele lembra. Andar com Jesus é viver uma vida de aventura, porque o Senhor faz coisas maravilhosas que às vezes a gente não entende. Viver com Jesus é uma vida com aventura. E você pode falar, Jesus com pouca emoção, por favor. Jesus com muita emoção, mas é uma vida de aventura que o Senhor faz. Quando a gente vê, está pronto. Amém? Como que o Senhor se manifesta esse reino, né, para nós que somos filhos de Deus? O Senhor pode mostrar sonhos, visões, discernimentos, palavras proféticas. Quantas pessoas aqui às vezes têm sonhos e não sabem, mas é Deus que está falando. O que a gente faz com o sonho quando a gente tem um sonho? A gente apresenta ao Senhor. A Ximenes não está aqui hoje, mas uma vez ela, lá nas Mães que Oram, ela comentou, né, de um testemunho que Deus mostrou para ela que o filho dela ia ter um acidente e ia morrer. O que a gente faz quando tem um sonho assim? A gente apresenta para o Senhor e fala, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode mudar isso. Se não é o tempo dessa pessoa morrer, então o nome de Jesus está quebrado, cancelado na vida dessa pessoa. Amém? Agora, se eu sou filho de Deus, eu não faço nada, aí a pessoa tem um acidente às vezes, né? Se Deus não agir, se Deus não levantar outra pessoa, né? Irmãos, Deus nos chama para mudar situações. Essa é a nossa herança.
É a gente não se conformar com, muitas vezes, os planos do maligno, que se levantam contra as nossas vidas. Amém? Estou conseguindo falar direitinho, explicar? Estou? Amém. Ezequias recebeu uma palavra profética do profeta. Você vai morrer. Obrigada. O profeta virou para a parede, orou, pediu a Deus. Sabe o que eu acho mais lindo? Que a palavra do Senhor fala que o profeta nem chegou a sair do palácio. Deus já deu outra ordem. Volta e fala que eu estou dando mais 15 anos. Isso é herança do Senhor. Olha, e aquela época, né, que não tinha nem o Espírito Santo derramado do jeito que está hoje. Imagina hoje. Agora, Deus vai fazer tudo que a gente quer? Não. Ele conhece o hoje, o amanhã, Ele tem os propósitos dele, mas nós temos acesso, a gente pode pedir. A resposta é dele. Mas a gente tem acesso para entrar, para clamar, para pedir. Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, que a gente conhece bem. Era um vale que não tinha jeito. Mas, pela oração do profeta, aquele vale virou um exército. Obrigada, gente. Virou um exército. Intercessão. Saber que Deus nos chama para ser cooperadores com Ele, para mudar situações. Eu gosto de falar disso, gente, porque a oração é uma coisa tão viva, a gente vê tanta coisa, Deus faz tanta coisa, muda tanta coisa, não é verdade? E muitas vezes a gente não se acomoda, se acostuma, fica sentado, reclama da vida, reclama de Deus, reclama do irmão, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho. E a gente não faz o principal, que é entrar nesse acesso com Deus. Me lembro da Helena, vou aqui falar que Gisele estava mal, ela foi para a igreja e começou a orar. E Deus deu a visão, enquanto ela estava orando, o anjo indo lá, tocando no coração da Gisele, mudando. Tirando uma doença do coração da Gisele. Isso é Deus, gente. Ah, mas eu não vejo nada. Não, mas creia, que mesmo que você não veja, Deus está fazendo. Amém? Às vezes a gente fica incrédulo, cético, porque, não vejo nada, não vejo nada. Não, mas creia, mesmo que você não veja, a gente não anda pelo que a gente anda pelo que a gente crê. Creia que a partir do momento que eu sou filha de Deus, tenho acesso ao Pai, eu estou orando, o céu se movimenta. Oh, glória! Quando a gente ora, o céu se movimenta em nosso favor. Amém? A gente também teve uma experiência, o Adriano e eu, a gente voltando de uma igreja, e o Adriano não anda devagar, né? Anda rápido, né? Aí, no alto, ele começou a andar devagarzinho, aí falou para mim e falou assim, ora aí. Eu disse, por quê? Não fala nada, só ora. Aí, comecei a orar em línguas, que eu não sabia o que era. Orei ele devagarzinho, eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque não é o normal dele andar 10 quilômetros por hora no alto da Boa Vista. E quando a gente chegou, vocês conhecem ali o Maracanã, Tijuca, quando a gente chegou na pracinha Xavier de Brito, perto, ele parou o carro e falou assim, agora vamos agradecer. E aí ele me falou que Deus tinha dado uma visão para ele. Ele morto dentro do caixão e eu toda machucada. Você está entendendo? Como que Deus faz? Deus mostrando planos malignos e nos mostrando para a gente quebrar. E não para a gente ficar, não, eu sonhei isso, só vai acontecer. Vai acontecer só se primeiro for realmente da vontade de Deus, mas muitas vezes Deus mostra coisas que é do maligno, contra as nossas vidas. Está entendendo? Ataques, Deus mostra, gente. Mostra para você? Alguém já viu, já sonhou com ataques? Uma pessoa já sonhou, glória a Deus. 2. Quando o Senhor mostra isso, a gente precisa usar a nossa herança.
e se levantar e falar: Senhor, no nome de Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor, no nome de Jesus, declaro falido todo o plano das trevas. Sobre a minha vida, que se cumpre a tua palavra, tua vontade. Traz a tua vontade aqui, Senhor. Amém. A gente não faz nada sozinho. Amém. Mas é lindo a gente ver o agir de Deus, como Deus faz, como Deus age, como Deus trabalha. Então, o que nos impede de usufruir dessa herança? Primeira coisa é falta de conhecimento, né? Se eu não conhecer, não souber que eu tenho essa herança, eu não acesso essa herança. E como que eu vou saber a herança que eu tenho? Lendo a palavra do Senhor. Orando, jejuando, vindo nos cultos, vindo no curso que começou. Irmãos, às vezes ler dá trabalho, mas tem um trabalhinho, porque isso vai ser um tesouro na tua vida. É através da leitura da palavra que a gente vai vendo os tesouros que o Senhor tem para nós. Amém? Você vai ter sono, alguém vai te ligar. Reserva um tempinho para você ler a palavra. Não precisa ficar 1 hora, não, o tempo que você puder. Hoje eu posso 5 minutos. Nesses 5 minutos, leia, releia, anote, tente memorizar. Isso vai ser vida na tua vida. Amém? Segunda coisa, religiosidade. Na parábola do filho pródigo, não estou nem mais abrindo muito a Bíblia para a gente acelerar mais um pouquinho, né? Mas na parábola do filho pródigo, a gente vê que o irmão mais velho, ele morava na casa do pai. Só que o que ele falou para o pai? Poxa, eu estou aqui do seu lado, faço tudo, trabalho para caramba, né? Ainda reclamou, trabalho para caramba e você não me dá nem um boi? Para eu fazer um churrasco? E o que o pai fala para ele? Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. A religiosidade nos impede de usufruir da herança do Senhor. Ficar nessa faz, a gente acha assim, não, tem que fazer. Ele fazia para agradar o pai. Só que o pai já amava. E o pai já tinha, né, na cabeça do pai, tudo que é meu é teu. Ah, você não usufrui porque você não pede, meu filho. Porque tudo é teu. Por que você não fez o churrasco? Está entendendo? Aí ele ficou com inveja do outro, porque o outro ganhou um churrasco. Ah, mas ele está tanto tempo, podia ter feito 50 churrascos enquanto o outro estava fora. Não é verdade? Então, religiosidade. Fala comigo, a religiosidade me impede de usufruir da herança do Senhor. E eu não quero isso na minha vida. Fala, Senhor, eu não quero ficar na religiosidade. Eu quero te conhecer. Medo do sobrenatural, às vezes, nos impede. Quantas vezes acontece alguma coisa sobrenatural, alguma manifestação do Espírito, e a gente, ai, meu Deus, o que é isso? Será que isso é de Deus? Deixa eu ver se isso é de Deus. Quero te falar que quem imita é o diabo. E a gente ora muito, pede muito discernimento a Deus, porque se uma coisa não for de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai avisar alguém. Para que o povo dele não seja enganado. Deus é luz. Amém, irmãos? Então, não se feche porque você está com dúvida, não. Fala assim, Senhor, eu entrego isso daí para ti, mas faz na minha vida. Opera na minha vida. Derrama dons na minha vida. Traz avivamento na minha vida. Medo de ser do maligno. Né? Falta de entendimento do que Deus mostra. A pessoa às vezes fica com medo. Medo é uma coisa que paralisa, né? E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança. E por último, a última coisa que eu separei aqui, mas você pode achar mais coisas que nos impedem, é a incredulidade. A incredulidade de achar, não, isso não é de Deus.
Não, isso não é para mim. Não, isso não é o tempo. Cuidado, cuidado, cuidado com precipitações. Não faça julgamentos precipitados. A própria palavra diz que quem é precipitado, peca. Eu me lembro aqui do povo de Israel, que tinha uma herança linda para receber, né? Canaã, do outro lado. Aí Moisés manda 12 espias. 10 voltam. E não, aquilo lá é muita terra para a gente. Muita areia para o meu caminhãozinho. Está entendendo? A mente deles impediu eles de alcançar a promessa que o Senhor tinha. Será que a nossa mente tem nos impedido de alcançar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas? Irmãos, a promessa Deus já tinha dado, já tinha liberado, já estava tudo liberado. Mas eles não entraram. Que isso não aconteça conosco. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, você vai entrar nessa promessa que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Então, a mente limitada que não permite acessar o que Deus tem. A gente precisa mudar a nossa mente. Tirar a mente de escassez, trazer mente de abundância, porque nosso Deus é grande. Nosso Deus é maravilhoso. Estou me lembrando que quando o pastor ia entrar aqui, né, na casinha amarela, que Deus deu um sonho. Isso daqui já foi, um direcionamento profético. Deus deu um sonho para o pastor Reinaldo de uma casa amarela aqui em Botafogo, e ele veio procurando, e quando entrou, falou, é aqui o lugar. E orando, né, tantas dificuldades, gente, a gente não é super-homem. Às vezes as dúvidas vêm, mas a gente tem que confiar no Senhor, amém? E uma pessoa na roda de oração falou assim, pensa grande como teu Deus é grande. E olha aqui, estamos aqui. Há quantos anos? 18? 18 anos. É o Deus de maravilhas, que faz maravilhas. Sabe, o Senhor gosta de nos surpreender. Ele gosta de fazer um caminho onde não tem caminho. Agora, para isso acontecer, eu preciso abrir minha mente. Deixar o sobrenatural. Saber que Deus é grande, que Ele pode fazer qualquer coisa. Quero falar para vocês que o sapateado, que muita gente não entende, que quando Deus me deu, eu nunca tinha visto uma pessoa sapatear na vida. Ele me deu dentro de casa, eu e a Adriana orando. E depois é que eu vi que tinha um sapateado. Esse é Deus, então não impede o Senhor de fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Essa palavra está te abençoando? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa renovar as nossas mentes. Romanos 12. O versículo que a gente conhece bem, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Eu não posso achar que as coisas do mundo são normais assim mesmo. E que isso está na minha vida, eu não posso achar que o que está na minha vida e que é do mundo, é normal, é assim mesmo. Está entendendo? O mundo não conhece o Senhor. A gente não tem que julgar ninguém do mundo, cada um faz a sua escolha no mundo. Mas nós que estamos aqui, a gente não pode se conformar, nossa mente não pode ser igual. Não podemos pensar que as coisas que acontecem, às vezes, são normais. Eu tenho que renovar a minha mente. Como? Lendo a palavra do Senhor para conhecer a vontade de Deus. Para conhecer o que Deus pensa, como que Deus age. O que o Senhor faria? Tinha um livro antigamente, né, nos seus passos, o que faria Jesus, né? O que Jesus faria nessa situação? Eu não posso achar que é assim mesmo, aí a gente vai, né? É assim mesmo. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para ser cidadão do céu na terra. Amém? Deus te chamou, Bárbara, para ser cidadã do céu na terra.
Então, a gente tem que pensar diferente. Glória a Deus. Para quê? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só consegue entrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a nossa mente não se conformar com esse mundo. Se a nossa mente estiver de acordo com a palavra de Deus. Se a gente tiver a mente de Cristo. Se o Espírito Santo estiver nas nossas mentes. Teve uma quarta-feira que eu estava aqui e foi muito interessante, porque o Senhor já tinha me dado uma palavra, e na hora do louvor, Deus mudou a palavra, porque eu vi, sabe, dentro das cabeças, um monte de massa branca? Tão esquisito. Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí o Senhor falou, sofismas, fortalezas da mente, que impedem de entrar no que eu tenho. A batalha da mente é onde você ganha ou você perde a sua vitória e a sua promessa. E o Senhor me trouxe hoje aqui para eu falar isso para você, porque a nossa mente não pode ser passiva. Eu não posso ouvir tudo, é assim, não. Eu tenho que ter uma mente ativa. Né? Como os bereanos faziam, né? Que tudo que Paulo falava, ele ia lá, conferia, eu preciso fazer isso com tudo. O que saiu na televisão? Tem que conferir, ver se aquilo é da palavra de Deus. E não ficar na frente da televisão, me divertindo com coisas que não estão de acordo com o padrão de Deus. Amém? Amém, irmãos? Tem gente que não vai concordar comigo, mas eu estou falando. Amém? Depois você se resolve lá com o Senhor. Colossenses 3, 1 e 2. A gente tem que pensar nas coisas que são do alto, nas promessas de Deus. Eu ouvi uma pessoa falando assim, todos nós fomos chamados para o ministério, para um ministério. E será que a gente está exercendo esse ministério? Eu não estou falando que todo mundo vai estar aqui na frente pregando, mas todos nós temos um ministério. Deus quer derramar dons para cada um de nós, para a gente exercer ministério, para a gente tocar vidas. Porque o reino de Deus é tocar vidas, é salvar, é curar, é libertar. Como a gente se alegra, né, pastor, quando a gente vê uma família que é tocada, uma circunstância que é mudada, um casamento que ia ser, né, acabado, destruído, que Deus faz, renova, faz tudo novo. Uma pessoa que estava desviada e que a gente vê pelas orações, né, a pessoa volta. Nossa, isso é o plano de Deus para a gente. E a gente precisa se abrir para isso, levar os nossos pensamentos, pensar nas coisas lá do alto, porque morremos com Cristo. E é Cristo que é a nossa vida. Quando se manifestar, então a gente também vai se manifestar. Pensar nas coisas do céu. Isso tem que ser a nossa prioridade. Claro que a gente tem que trabalhar. Claro que a gente tem boleto para pagar. Claro. Mas a gente não pode esquecer que a nossa cidadania é do céu. Quando eu for confrontar alguém, eu não posso esquecer que eu sou cidadã do céu. Não posso arrasar, humilhar a pessoa, bater, escorraçar. Eu sou cidadã do céu. Eu tenho que parecer com Jesus Cristo. Amém? Tem que ter mudança de mente. Sofismas e fortalezas que nos impedem de acessar o que Deus tem para nós. A nossa mente cauterizada, precisa ser renovada essa manhã. Você quer isso? Se você quiser, bota a mão na sua mente, assim, na sua testa. E fala, Senhor, que a minha mente hoje, confrontada pela Tua palavra, eu escolho ter uma mente renovada. Quebra, Senhor, todo sofisma, toda fortaleza na minha mente que me impede de acessar a minha herança que Jesus já conquistou para mim. Naquela cruz, eu entrego a minha vida. Em nome de Jesus, começa algo novo, Senhor, a partir de hoje. Faz algo diferente, porque eu não quero me acomodar. Eu não quero
andar pelos caminhos que as pessoas andam, mas eu quero andar segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. A gente precisa levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. E uma coisa que o Senhor falou muito comigo naquela quarta-feira é autoimagem. Imagem de nós distorcida, que nos impedem de entrar naquilo que Deus tem para nós também. Como você se vê? Você se vê como filho de Deus amado? Você se vê como escolhida, como eleita, como eleito? Você se vê como um privilegiado? Eu quero te falar que você é. Você é um privilegiado. O que você tem ouvido? O que entra dentro de você? Você não consegue, você não pode? Sou pequeno, como os israelitas, né? Não, a gente não pode derrotar isso. Não, a gente não consegue. Será que é isso que tem dominado a tua mente? Essa manhã a gente quer quebrar isso. Tudo isso em nome de Jesus. Porque o Senhor tem nos amado, irmãos. Olha, o Senhor não poupou o Filho dele por nós. Que a gente não seja impedimento para aquilo que Deus quer fazer conosco na terra. Porque o Senhor chama cada um de nós para fazer algo aqui na terra. Você crê nisso? Você está disposto? Então, vou te convidar a ficar em pé. Letícia, por favor. Você quer andar no sobrenatural, no Espírito? Você quer se posicionar e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero entrar nessa herança. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim. Aleluia, Senhor. Pai, está aqui o teu povo. Pai, eu peço que tua palavra entre, que a tua palavra esmiúce a penha, que a tua palavra frutifique para ti, Senhor, de acordo com a tua vontade. Senhor, eu te peço que ninguém saia da mesma forma que entrou aqui, Senhor. Que as nossas mentes mudem, Senhor, a partir de hoje. Que a gente se preocupe, Senhor, em pensar nas coisas que são do alto, nas coisas eternas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que toda fortaleza na nossa mente caia por terra hoje, em nome de Jesus. Senhor, todo sofisma, todo argumento, tudo que se levanta contra o conhecimento do teu Filho, Senhor, e da tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus. Alarasolereche. Senhor, o domínio da nossa mente é teu, nós entregamos nossa mente a ti, Senhor. Vem reinar, vem governar nas nossas mentes e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora levanta tuas mãos e fala, Senhor, me capacita, me equipa essa manhã, derrama os dons que eu preciso, Senhor. Oh, Senhor, cura traumas aqui essa manhã. Senhor, cura passados aqui essa manhã. Nós ouvimos que nós somos novas criaturas. Traz fé ao teu povo, Senhor, para entrar no que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou chamar os pastores, as diaconisas que estão presentes, a gente vai orar. Se você quiser receber uma oração, você pode vir enquanto o grupo de louvor canta. Pode vir. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.
Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, eu quero te louvar, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, Senhor. Aleluia. Dá a mão para a pessoa do seu lado. Que a cada dia a gente venha orar e falar: Senhor, em nome de Jesus, toca na minha mente, na minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, esse culto é teu, Pai. Eu quero pedir, Senhor, leva cada um em paz, em segurança, que cada um tenha um dia abençoado. Mas, Senhor, durante a semana, que cada um venha se lembrar. Espírito Santo, traz a nossa memória que nós somos cidadãos dos céus, Senhor. Nós temos uma cidadania. Pai, faz a tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe.